Vamos ler a palavra de Deus? Hebreus 11, se você tem a Bíblia, pode abrir, se não está aqui na tela. Hebreus 11, vamos ler a partir do versículo 8 até o versículo 10, primeiramente. Vai abrindo aí. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Agora pula para o verso 13, um pouquinho abaixo. Verso 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de retornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amém? Podem sentar. Todos nós só temos duas opções: ou ser índio, indígena, ou peregrino. Tá? A decisão é sua. Índio, indígena. E todos nós, na realidade, vivemos essa constante tensão, como crentes, não é? Seguindo a Jesus. Porque a palavra de Deus diz que a gente não deve se conformar com esse mundo, mas estamos constantemente sendo transformados, né, no nosso entendimento, pela renovação do nosso entendimento, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo crente vive essa tensão, indígena ou peregrino. Por um lado, todos, como seres humanos, somos indígenas aqui da terra, porque somos, não é, seres humanos, homo sapiens, né? Por outro lado, seguindo Jesus, nós somos peregrinos e estrangeiros, e sabemos que nós não pertencemos aqui. Por um lado, partimos para uma contracultura, porque a cultura de Jesus é contrária à cultura do mundo. Uma das coisas fascinantes de seguir Jesus é que você não precisa ir com a multidão, porque a multidão normalmente está errada. Jesus é do contra. Ele cria uma contracultura. Eu estava estudando um livrinho antigo, que eu tinha lá na minha biblioteca há anos, né, do F.F. Bruce, os textos mais difíceis do Senhor Jesus. E aí ele pega todos esses textos onde Jesus vem assim e arrebenta, né, com os conceitos, as teorias, todo, do contra mesmo, é impressionante. Então, nós vivemos nessa contracultura. Por outro lado, nos contextualizamos para sermos missionários. Para ser missionário, você tem que se relacionar com a realidade cultural, nos adaptamos.
A Renate estava comigo na Índia, o ano retrasado, e chegou lá, uma das primeiras coisas que uma irmãzinha, logo numa das primeiras vilas que nós fomos trabalhar, ela disse: você tem que trocar essas roupas aí, você está muito estrangeira. Aí foram lá numa loja e ela comprou uns saris, né? Aqueles vestidos indianos. E olha que indiana linda, parou o tráfico lá, né? Coisa maravilhosa. E aí, andando, vestida agora como uma senhora indiana. E foi muito interessante, porque ela ensinava comigo nos seminários, né, para pastores e líderes nessas vilas, e no domingo a gente ia pregar em igrejas diferentes. E sempre tinha um irmãozinho com um jipe para nos levar nas igrejas. Aí o primeiro culto era às 8 horas da manhã, numa igreja, e ele disse: vocês vão os dois juntos, porque só o pastor Crúcles vai pregar. Aí, às 10 horas, tem uma outra igreja para ele e outra para ela pregar. Aí ele me deixou primeiro na igreja onde eu ia pregar e foi levar a Renate numa outra igreja. Ela chegou lá, nessa igreja indiana, tinha umas senhoras indianas na entrada, sorriram, não tinha nenhuma outra estrangeira lá, era a única. E levaram lá para frente, ao lado do pastor. E ela foi e sentou ao lado do pastor, né, vestida como indiana, o pastor quieto, olhando para essa senhora estrangeira sentada do lado dele. Aí, depois de alguns segundos de susto, ele falou em inglês, né, falou: você vai pregar aqui? Né, já estava sentada ali na frente, do lado dele. E ela disse: sim, se o senhor permitir, eu vou pregar. Aí ele ficou quieto mais alguns segundos. Aí a Renate falou: e o senhor me traduz? Eu vou pregar em inglês, você traduz para o tamil, para o hindi, né? E ele disse: tá bom, tá bom. Era a igreja errada. Essa igreja, o pastor não sabia de nada. O motorista deixou ela na igreja errada. Lá no meio do sermão dela, vem um grupo de irmãos lá e fica lá: para, vem. E ela não entendeu nada. Eu estou pregando agora, deixa eu terminar meu sermão aqui. A outra igreja estava lá, cheia de gente esperando, né? E no fim, deu tudo certo. Ela foi para outra igreja ainda e conseguiu abençoar os irmãos lá. Mas nós estamos sempre nessa tensão, contextualizando, não é? E ao mesmo tempo nós somos contra a cultura. Viver essa tensão, gente, só tem um jeito: ficar muito perto do Senhor, na palavra de Deus, para conseguir entender como é que você vive essa tensão. Tá certo? Porque é um desafio tremendo. Até onde você se contextualiza sem comprometer a graça, a fé, a bondade do Senhor, a salvação, não é? A aliança que você tem no sangue de Jesus e tudo mais. Até onde você pode se contextualizar. Mas vamos voltar para o Abraão. Se tem um personagem bíblico que me fascina, ele é, para mim, dentro da palavra de Deus, depois de Jesus, é claro, é o meu grande herói, não é? Vamos aprender um pouquinho com esse homem Abraão, o que significa ter um coração peregrino. Coração peregrino. Agora eu preciso que você abra a Bíblia em Gênesis. Vamos lá, Gênesis 12, e vamos aprender algumas lições do Abraão. Gênesis 12, vamos ler os primeiros 4 versículos. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E agora o verso 4. E assim
partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Que coisa mais linda! Deus diz: sai. E a próxima coisa que você lê, o que é? Assim partiu Abraão. Deus disse e ele obedeceu. Sai, e ele já estava na estrada. Abraão era um homem normal, vivendo uma vidinha normal, morando ali, um pouquinho para lá de Bagdá, certo? Um pouquinho para lá de Bagdá. A gente fala isso, né, brincando, né? Mas é para lá de Bagdá mesmo que ele morava, né? Uma vidinha ordinária, e o Senhor diz: para aí, Abraão, e agora o convida para uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária, de significado. Primeiro, uma vidinha insignificante, sem muito fruto, e Deus diz: vem cá, e agora eu vou te dar significado, vou transformar essa vidinha ordinária em alguma coisa extraordinária. E isso aqui, gente, é fascinante. Quando nós estamos prontos a abrir mãos dos nossos planos, dos nossos ideais, não é? Do meu lugar, a minha agenda, e nos colocamos totalmente nas mãos de Deus, aí começa uma revolução. Revolução no bom sentido, não é? De tudo muda. E você não vai fazer a revolução, é a revolução que te faz, porque ela muda completamente a nossa maneira, o nosso jeito de ser. Por natureza, todos nós como seres humanos buscamos uma área de conforto, uma zona de conforto. Se você colocar uma bolinha dentro de uma bacia, a bolinha balança e ela vai parar onde? Bem embaixo, no meio. Aquilo ali é a zona de conforto. Mas Deus sabe que nós somos assim, que nem a bolinha que para ali, e Ele vem e chacoalha, né, a bacia e nos tira da área de conforto. Ali a gente se sente seguro. Às vezes eu olho para a Renate com olhos de amor e fico com pena dela. Quantas mudanças? 23 ou 24? A última vez que eu contei, eu acho que era 23 ou 24 mudanças que ela já fez. Não é? Mas é isso, coração peregrino. Você tem que estar pronto a mudar, não só geograficamente, mas mudar o coração, mudar a mente. É aí que está o grande desafio. Eu pastoreei alguns anos lá no Rio de Janeiro, e eu lembro que lá no subúrbio do Rio, na região de Bangu, Padre Miguel, Campo Grande, o governo do Rio de Janeiro estava construindo uns predinhos para famílias que moravam na favela, e trazendo o pessoal da favela para morar ali. E nós tínhamos vários irmãos que moravam nesses prédios, e era muito interessante a gente ir ali. Alguns cuidavam assim direitinho o apartamento novo, né, que o governo estava fornecendo para eles de uma forma assim bem fácil. Agora, por outro lado, algumas famílias traziam a favela junto. E era um problema sério, porque eles mudaram geograficamente, mas a mentalidade continuava a mesma. Ele saiu da favela, mas trouxe a favela junto. E dali a pouco, aquele predinho novo estava que nem uma favela. Porque a favela não era um lugar, era um jeito de ser. Não é? E nós temos que cuidar, todos nós lutamos com isso, a maneira de pensar. Não é? Aprender coisas novas, por exemplo. Eu estava lendo, e eu ultimamente, a revista Times da semana passada, eu estava lendo, estava falando sobre Alzheimer. E eu estou com mais de 60 anos, aí aparece um artigo assim, eu já começo a ler, né? Alzheimer, o que é isso aí? Vamos ver.
E aí falava assim, ó, uma das melhores prevenções do Alzheimer, aprender coisas novas. Na velhice, novas línguas, né, novas habilidades. Aí eu estava lembrando de um pastor velhinho que eu sucedi lá em São Paulo, eu fui sucessor dele, lá na Igreja Memorial de São Paulo, e o pastor Vittles, 85 anos, velhinho, aprendendo aramaico, porque ele era um gênio no hebraico e no grego, mas ele disse, eu ainda vou aprender aramaico, para poder falar a língua de Jesus, porque a língua original, verdadeira de Jesus, não era nem grego nem hebraico, era aramaico. E ele, com 85 anos, aprendendo aramaico. Aquilo foi fascinante, né? Mas eu gosto de aprender coisas novas, inclusive com as mãos. O meu passatempo predileto é reformar coisas velhas, a casa velha, arrumar, trocar. Até um ar-condicionado eu instalei no meu basement, lá nos Estados Unidos. Não é coisa que brasileiro normalmente não sabe fazer, não. Esse ar-condicionado central para todos os ambientes, né, lá no porão, para dar uma praticada, aprender coisas novas. Quem são os analfabetos no mundo de hoje? Não é gente que não sabe ler e escrever. Esses não são mais analfabetos. Os analfabetos no mundo de hoje são pessoas que não aprendem coisas novas. Ele parou no tempo. Ele não aprende coisas novas. Eu sei que tem gente de Haiti, né? O meu sobrinho, Samu, é um fera. Eu cheguei, a primeira coisa, foi até esquisito, né, Samuel? Não tinha nem cumprimentado ele direito, já dei o meu GPS, falei, Samu, dá um jeito desse GPS aqui, que ele está com 50 anos de idade, não reconhece as estradas novas da Alemanha, nem da Suíça, nem da Holanda, atualiza esse negócio aqui. E ele, num instante, já deu jeito lá. Aprenda coisas novas. Gente, Deus te trouxe aqui para a Europa, um lugar fascinante, né? Não dá trégua para essa cabeça extraordinária, esse computador que Deus colocou, essa potência inacreditável, né? Para aprender, para imaginar, para gravar coisas. Estuda, aprende línguas, não é? E outras artes, outras coisas que você possa fazer. Então é preciso a fé para mudar, como o nosso Abraão. Muita gente encara a mudança que nem quimioterapia. Se tudo mais falhar, eu vou mudar. Né? Vou tentar de tudo aqui, do jeito que eu estou, sempre foi assim, vai ser assim. Se não tiver mesmo jeito, aí eu vou mudar. Cuidado com isso. Ser discípulo de Jesus, a primeira coisa que acontece é que você vai mudar todos os dias. Todo dia vai ter que mudar em alguma coisa. Os relacionamentos vão ter que mudar. Tem muita gente com relacionamento, uma dependência, uma coisa errada, que precisa ser corrigido. Tem que mudar. Tem que ser transformado. Tem vícios que precisam ser transformados, que têm que ser largados. Então, aprenda a mudar. E peça a Deus que você comece a mudar sempre. E lembre disso, gente, para fazer história, para deixar a sua marca aqui no mundo, só mudando. É bem provável que Deus te trouxe aqui para Basel. Eu tenho um amigo americano que veio para cá, né? E ele falava Basel, né? Vamos lá para Basel, né? Anos atrás já Basel. Eu falei não é Basel, é Basel, né? Ou Basileia, se você quiser, mas não é Basel, não. Se Deus trouxe você para cá é para mudar.
para mudar, não é para continuar com as mesmas limitações, com o mesmo jeitinho, não, é para mudar. E Ele vai fazer história através de você, porque agora você está mudando. Quando eu estava lá em Copacabana, eu já estava lá há uns 2 anos, quase 3 anos na igreja, estava cansado, meio deprimido. Aí tinha um pastor velhinho lá no Rio, pastor Sorém, que era o pastor da primeira igreja batista do Rio. E estavam fazendo uma festa de celebração de 50 anos de pastorado. E eu falei, eu vou lá, festa, a gente vai, né? Vamos lá. Aí cheguei lá na festa, teve um culto, né? Uma homenagem, pastor Sorém, e 80 e tantos anos de vida, 50 de pastorado, na mesma igreja. Aí durante a recepção, depois, o comes e bebes, eu fiquei esperando uma oportunidade para chegar perto do pastor Sorém, porque eu tinha uma pergunta. Aí, finalmente, eu vi ele assim parado, que nem... Ele tinha uma pose bem, né, dignificada, assim, né? E ele estava assim parado, aquele jeitinho dele. E eu cheguei, pastor Sorém, o senhor me permite? Eu sou o pastor Kruples, ali da igreja de Copacabana, sou jovem, estou aprendendo, eu tinha 30 e poucos anos. Eu disse, eu tenho uma pergunta. Como é que o senhor aguentou 50 anos na mesma igreja? Eu estou há 3 anos ali em Copacabana e não aguento mais. Estou, olha, assim aqui, ó. E antes que o senhor responda, a outra pergunta é a seguinte: como é que a igreja lhe aguentou? Mesmo pastor, mesma voz, mesmas histórias, mesmo jeito. Ele deu uma aprumada, olhou bem. Jovem, você está errado. Ele tinha um vozeirão assim, radiofônico. Você está errado. Esta igreja tinha um novo pastor todos os anos. Outra pergunta, jovem? E eu fiquei ali, né, meio, puxa, tem que pensar nessa agora, né? Essa igreja tinha um novo pastor todos os anos. Você é um novo homem todos os anos? Eu, quando faço casamento, às vezes eu dou um susto no povo e eu digo assim: a Renate, nos últimos 35 anos, dormiu com vários homens. Aí o pessoal acorda, né? Quem está cochilando, o quê? Eu espero que ela esteja dormindo com homens diferentes. Eu espero que não seja o mesmo de 35 anos atrás. E quando ela está assim, né, bem melzinho para o meu lado, ela diz: você está muito melhor que você era 35 anos atrás. Né? Às vezes, eu acho que ela quer falar o contrário, mas tem que mudar, gente. Essa é a obra do Espírito Santo, não tem jeito. Tá? Se você é crente, vai ter que aprender e vai viver mudando até o fim da vida. Amém? Vamos rapidinho, Samu. Parou o negócio aqui. Vamos para o segundo ponto, rapidinho. O coração peregrino. Qual foi o primeiro? Aprende a mudar, né? Está pronto aí. O segundo, não vive só para si. Deus diz para ele: far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção. Começa a olhar para fora de você mesmo. Você será uma bênção. Eu falei no casamento ontem que uma pessoa toda enrolada só em si mesmo faz, toda embrulhada só em si mesmo faz um pacote muito pequeno. Uma igreja que só pensa em si, não vê o mundo, não olha o mundo carente lá fora, é uma igreja muito pequena. Pode ter 10 mil membros, não importa, vai continuar pequena, porque a visão é que nos faz grandes.
Então tem que aprender a não viver para si, não fica olhando só para si. Uma pessoa que se banqueteia em si próprio vai ser sempre um anãozinho, vai ser sempre pequena, vai ser um mar morto. Eu fiz uma viagem com a minha esposa, meu filho, 3 anos atrás, para Israel. E andamos ali na Galiléia, em Jerusalém, mas o lugar que mais fascinou o Thomas, o meu filho, nosso filho, foi a região do Mar Morto, as montanhas. Ele ficou fascinado com aquilo ali. E o Mar Morto é muito interessante, é mortinho mesmo, viu, gente? Não tem nada vivo ali dentro, não tem um peixe, não tem uma alga, não tem nada, é morto, morto. Porque tanto sal é denso. E sabe por que é morto? Se você olhar bem o mapa de Israel, você vai ver. Tem o Mar da Galileia, né, o Lago da Galileia lá em cima, tem o Rio Jordão, que desemboca no Mar Morto. Aí você olha para baixo do Mar Morto, não tem nada mais. Morre ali, parou ali. O Mar Morto só recebe e não dá nada. Quando a gente só recebe e não dá, a gente fica morto. Tem que aprender a dar. E olha, eu vou cá entre nós, agora a conversa de Patrício brasileiro. Nós brasileiros não somos muito generosos, não. Por natureza, aliás, ser humano nenhum é. Ser humano nenhum. Algumas culturas já foram mais impregnadas, né, da graça de Deus, da herança cultural e tudo isso, e aprenderam a dar. Gostam de dar, mesmo não crentes, não é? Eu vou abrir logo. Uma coisa que eu admiro lá nos Estados Unidos é isso, mesmo pessoas não crentes, eles dão. Tem instituições, tem universidades, tem museu, tem missões, tem organizações, e eles dão, e dão generosamente, gostam de dar. É uma cultura assim. Então, precisamos criar essa cultura de olhar para fora, de não viver só para si. Eu nunca vou esquecer, eu estava num avião, logo depois do Natal, antes do Ano Novo, voando de Boston para Atlanta. E, como sempre, meio atrasado, eu gosto de chegar no aeroporto, ser o último a entrar no avião, se possível. Música para os meus olhos é ouvir alguém falando alto-falante. Passenger Crooklys, last call, last call. Aí eu entro, fecho a porta e vamos embora. Eu odeio ficar sentado esperando lá. Mas aí eu entrei no avião, meio atrasado, mas entrei e fui olhando o meu lugar. Quando eu olho, a cadeira ao lado, Papai Noel. Papai Noel, roupa vermelha, aquela barba branca, aquele chapéu, Santa Claus, Papai Noel. Aí eu sentei, aí, olá, começamos a conversar e eu logo vi que ele estava, para lá de Bagdá, tinha bebido, olha, muita coisa, né? O Natal dele foi bem regado, viu? Aí começamos a conversar e ele só falava bobagem, uma atrás da outra, e todo mundo rindo, né? Em volta, e falando alto, né? Os passageiros na frente, atrás, do lado, todo mundo ouvindo, e eu colado nele aqui. Aí, um pouco antes dele adormecer e ficar babando ali do meu lado, ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse: sabe de uma coisa? Eu gosto tanto de mim mesmo, que eu podia ficar sentado no meu colo o dia inteiro. I like myself so much, I could sit on my own lap all day long and never get tired. Aquela me marcou. E aí primeiro eu ri, e aí eu comecei a refletir.
E pensei, mas não é assim que a gente vive muitas vezes? Está rindo do bêbado ali, do Papai Noel? Mas é assim que você vive, não é? Sentado no teu próprio colo. A única preocupação é meu bem-estar, se eu estiver sendo bem, né, balançado aqui, bem alimentado, está tudo bom. Só me preocupo comigo mesmo. Começa a dar generosamente. Abre o coração. Começa a praticar com coisas pequenas, gente. Eu tenho um amigo lá em Virgínia que trabalha com investimentos financeiros. Ele diz que a maior alegria dele é ganhar bastante dinheiro para poder dar. E realmente ele dá para muitas missões, muitas organizações. E outro dia, ele tem um jornalzinho, e ele escreveu, né, no jornalzinho dele lá, assim, olha, foi o pior dia da Bolsa em muito tempo. Eu perdi tanto dinheiro, não só meu, mas dos meus clientes, que eu estava apavorado, estava muito preocupado. Aí Deus disse para mim, pega o talão de cheque e começa a dar mais. Faz sentido? Você acabou de perder muito, e aí Deus diz, começa a dar mais. E ele pegou e foi preenchendo cheques. E aí não só isso, ele pegou cash, eu não sei quantos $1.000, e ele tem uma firma com vários funcionários, pegou um monte de notas de 100 e saiu pelo corredor. E lá tem onde o pessoal pendura os casacos, porque era frio, era inverno. E ele foi pegando as notas de 100 e foi pondo nos bolsos, em cada casaco. Eu li aquilo e falei, não faz sentido. Está perdendo. Foi o pior dia e vai dar. É o jeito de Deus, é a matemática, não é? Contrária, é a de Deus. Amém? Vamos correr mais um pouco, ponto 3. O coração peregrino tem sempre novos encontros com Deus. Eu gosto demais desse texto aqui em Gênesis 12, veja só. Passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua descendência darei essa terra, e edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, do lado oriental de Betel, armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Gente, não é lindo isso? O peregrino, em cada lugar que ele para, ele tem um novo encontro com Deus. Está debaixo de uma árvore, nos carvalhos ali, e apareceu o Senhor, e falou o Senhor, e Deus se manifestou na vida dele. Que coisa linda! Olha, perto ou longe de casa, peça para ter esses encontros novos com Deus. Tem que ter isso. Se alguém der a oportunidade para você dar um testemunho, não precisa ir lá 45 anos atrás na sua conversão, não. Vai falar dessa semana, vai falar da semana passada, porque eu tive um encontro com o Senhor, eu invoquei o nome do Senhor. Deus falou comigo, eu abri a palavra de Deus e Deus falou comigo. Novos encontros o tempo todo. Tem que ter isso, não dá para viver sem isso. Tem alguns que marcam definitivamente, como ele fez ali um altar. Eu fiz o ano passado, fiz uma viagem com a Renate lá pelo litoral do Paraná, aonde Deus me chamou. Quando eu tinha 13 anos, a história que eu contei, né, de pregar, foi lá no litoral do Paraná, numa viagenzinha com um missionário velhinho de 80 e tantos anos. Ali Deus falou comigo, me chamou, não é? Mas de lá para cá, quantos encontros? Nós estamos indo para a África agora,
Quinta-feira, se Deus permitir, vamos chegar em Gana e vamos ficar lá 3 semanas, né, ensinando lá no interior desse país. E eu espero que Deus fale com a gente e fale de novo. Moody, o grande pregador, teve uma experiência interessante. Ele sempre pregava sobre a necessidade de sermos constantemente cheios do Espírito Santo. Aí um dia uma pessoa, uma senhora, se não me engano, chegou para ele e disse: Moody, por que você fala tanto desse negócio de ser cheio, constantemente cheio do Espírito Santo? Ele disse: é muito simples, porque eu vazo. E se eu não for constantemente cheio, enchido do Espírito, eu fico vazio. Eu preciso ser enchido do Espírito Santo novamente, todo dia. Eu sou batista, viu, pastor? Mas eu creio na segunda bênção, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, 10, 11, 12. Pode ser batista, mas tem que crer nisso, para não viver o dia de ontem só. Amém? Vamos adiante, o próximo. Coração peregrino valoriza e ama a sua família. Vamos ficar de pé um pouquinho, que tem uma irmã, que eu não vou apontar onde está, que está quase cochilando ali. Então vamos ver se todo mundo acorda. Não é você não, nem você. Vamos ver. O coração peregrino valoriza e ama a sua família. Olha que bonito isso aqui, homens, presta atenção. E aconteceu que, chegando Abraão para entrar no Egito, olha que coisa bonita, e disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Só até aí, vamos parar, pode sentar de novo. Marido, homem, você elogia a sua esposa. Qual foi a última vez que você disse, que nem o pai Abraão aí: bem sei que és formosa à vista? Eu tenho uma teoria. Eu creio que eu tenho que elogiar a beleza da minha esposa. Sabe por quê? Eu tenho que dizer sempre que ela é bonita. Eu tenho que ouvir eu mesmo falando isso. Porque quando eu elogio, não é, isso me completa. Isso faz bem para mim. Ela tem que ouvir que eu sou o marido dela, que depois de 35 anos de casado, eu ainda acho que ela é linda. E creio realmente assim. Eu creio que Deus tem que ouvir eu falando que a minha esposa é bonita. Eu creio que outros homens têm que ouvir isso. Ó, não chega não, que essa aí tem dono, viu? Essa aí é minha. E outras mulheres também têm que ouvir. Tem que ouvir. E tem mais uma pessoa, o diabo também tem que ouvir que eu amo a minha esposa, e eu elogio, e eu acho que ela é linda, e não vem pregar peças em mim, não. Eu estava aconselhando um dos líderes do ministério onde eu trabalhava algum tempo atrás, lá nos Estados Unidos, uma espécie de coaching, né? De mentoramento e tal, espiritual. E a gente se encontrava uma vez por semana para ler a Bíblia, orar, conversar. E ele era o CFO da organização onde eu era presidente. E aí ele chegou nesse dia e nós começamos a conversar, e ele me deixou atordoado, porque logo na entrada ele disse: Crúcles, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não gosto mais da minha esposa, eu acho ela tão feia. Eu não gosto de estar com ela, eu não sei o que fazer. Aí Deus me deu uma inspiração naquele momento. Eu disse: em primeiro lugar, fecha essa boca, cala essa boca maldita, para de falar isso aí, rapaz. Essa é a primeira coisa. Você falando isso aí, não é? Você encharca a sua mente, o seu coração com essa ideia, né? Para de falar isso aí. Então ame, valorize a sua família, não é?
E pense isso em relação aos filhos e tudo mais. Fez bem, Samu, obrigado. O coração peregrino é hospitaleiro. Essa história é fascinante, vamos ler só assim resumidamente. Apareceu-lhe o Senhor, olha que bonito, de novo, nos carvalhais de Mamre, estando ele sentado à porta da tenda. Mas olha, isso não é fascinante? No calor do dia, está ali embaixo de uma árvore, a tenda ali do lado. E ele levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. Vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra. Olha como ele recebe os hóspedes. E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo, que se traga já um pouco de água, lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessa árvore. E na mesma hora ele chama: Sara, Sara, né? Faz aquele pãozinho especial, né? Aí, e chamou um dos empregados ali e disse: mata aquele cordeiro ali, e vão fazer um churrasquinho aqui, porque eu tenho visita, eu estou hospedando pessoas aqui. Gente, peça a Deus esse coração hospitaleiro. No próximo slide está aí, né? E resumidamente, e Abraão apressou-se em ter com Sara a tenda, disse: amassa 3 medidas de flor de farinha, deu até a receita, viu? 3 medidas, não é 2, é 3. E faz os bolos. Correu Abraão às vacas, tomou uma vitela tenra, boa, deu ao moço que se apressou em prepará-la, tomou manteiga, leite, vitela, o que tinha de melhor. Está hospedando alguém? Não seja munheca. É isso que está dizendo. Dá o melhor que você tem. Certo? Sabe por quê? Eram anjos. Ele não sabia. Quem hospeda anjos muitas vezes. E não sabe. Está escrito isso lá em Hebreus. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjos. Deus manda um anjo e você recebe com pipoca, com pão velho e passa de amendoim? Não, isso aí não dá. Está rindo. Tem uma outra história aí. O pai dele teve lá nos Estados Unidos. Não vou contar, não. Ela disse que não é para contar. Não vou contar. Pronto, ela falou que não é para contar. Tá bom, Renate. Mas já pegaram? E deu para entender? Coração hospitaleiro. Abre o coração. E às vezes, visita incomoda, né? Tem gente que fala assim: visita é que nem peixe. Não é isso? Primeiro dia, uma maravilha. O segundo, mais ou menos. O terceiro, começa a cheirar. Tem um versículo lá em Provérbios, eu até falei para a Cíntia e para o Marco, lá em Amsterdã, outro dia. Eu disse: espero que você não vai ter que aplicar o versículo de Provérbios. Tem um versículo em Provérbios que diz assim: retira o teu pé da casa do teu próximo, antes que ele se enfade de ti, e cansado de ti, venha te amaldiçoar. Tá escrito. Está escrito. Mas isso aí é para visita. Lê, não é para você que está hospedando, não. Isso deixa com ele, tá? E se Deus revelar, ele vai abrir nesse texto. Tá? Ok. Mas falando sério, gente, coração hospitaleiro. Aprenda, pratica isso, pratica. Às vezes cansa, mas faz, e faz o melhor. Renate
teve uma feliz ideia de convidar todos os Kruklis do Brasil para vir celebrar o meu aniversário lá nos Estados Unidos, no Thanksgiving, aos 60 anos, né? E, gente, 12 Kruklis na nossa casa, entre idas e vindas, 3 semanas. 3 semanas. E todos são vikings. Briga que, né, depois de 2, 3 dias, se não cuidar, é cotovelada para cá, para lá, porque nós somos todos grandes, né, onde passa em Oscar, né? Mas isso aí é a parte. Hospeda com alegria. Eu estava na Austrália um tempo atrás, e lá conheci um irmão, Greg. Trocamos cartãozinho, conversamos pouquinho, uns 10 minutos só, mas fizemos uma amizade ali. E eu falei, quando passar nos Estados Unidos, me visita, fica lá em casa. Passou alguns meses, ele manda um e-mail. Vou passar pelos Estados Unidos, seu convite está de pé, gostaria de visitá-lo. Sim, respondi na hora, sim, claro, bem-vindo. Quando? Passou mais uns dias, manda outro e-mail. Eu vou estar aí entre o Natal e o Ano Novo. Posso passar o Natal e o Ano Novo com você? Aí eu já tive que falar com ela, né? Ela autorizou, ela disse, tudo bem, não conheço, não sei, mas você convidou agora, tudo bem. É Natal, é família, mas tudo bem. Veio outro e-mail. E aí que foi o susto. Vou trazer minha esposa e 4 filhos. Foi assim? Foi. Gente, era anjo puro. Sério. No final daqueles 8, 9 dias que eles ficaram lá, foi uma coisa tão linda, tão bonita. Sabe quando Deus sela assim o coração, a amizade, a comunhão? A gente estava ali na cozinha se despedindo, não é porque estava despedindo, ele estava indo embora agora com a família, e ele falou uma coisa tão bonita, ele disse, olha, Deus deu assim uma unidade de coração tão grande aqui, que eu posso te dar as minhas contas bancárias, as minhas senhas todas, eu confio até a minha esposa nas tuas mãos. Não, foi assim. Aquela comunhão tão profunda. Gente, pratique essa hospitalidade. Brasileiro, quando quer, é ótimo. Dá aula nisso, viu, gente? Então, usa isso aí. Isso é o coração peregrino, porque ele já foi hospedado. Nós vamos ser hospedados agora lá na África 3 semanas. E precisamos disso. Amém? Vamos rapidinho, próximo. Coração peregrino precisa, às vezes, ir ao Monte Moriá. Eu não vou nem ler a história, vocês conhecem. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho, Isaque. Certo? Subiu lá no monte e Deus disse, prova que você me ama. E vocês conhecem a história. Aquilo ali foi uma experiência terrível. Depois de Abraão esperar 100 anos por aquele filho único, filho da promessa, agora tem que entregar esse filho. Vejam só. Gente, você vai ser quebrado, se não foi como a Renate já falou. Nós estamos num mundo quebrado, vivemos com pessoas quebradas o tempo todo, volta e meia, nós passamos por essa experiência do Monte Moriá. E de novo Deus nos leva para o monte. Alguns pais têm que repetir de ano, viu? Tem que ser quebrado mais de uma vez. Eu sou um deles. Eu ouvi uma frase quando eu era bem jovem ainda, pastor, recém-ordenado, que Deus não pode confiar num pastor que não foi quebrado. Não pode confiar num pastor que ainda não foi quebrado. Porque senão ele se orgulha, ele começa a pensar que é ele, né? E ele tem que ser quebrado, que toda a glória é de Deus, é Deus que faz a obra e nós somos meras, né, luvas transparentes nas mãos do Senhor. Eu não tenho valor nenhum,
não é? E essa quebradeira nos ajuda nisso. Amém? Que Deus nos ajude, não é? Seguir Jesus também é carregar a sua cruz. Um dos meus heróis na fé, o Sadhu Sundar Singh, eu li a biografia dele quando tinha 12 anos e nunca me esqueci, marcou a minha vida. Ele era um evangelista lá na Índia e ele disse assim: para mim seguir Jesus é carregar a sua cruz. É tão maravilhoso que se eu chegar no céu e não tiver cruz para carregar, eu vou pedir ao Senhor me mandar para algum lugar como missionário, até no inferno, se for necessário, desde que Ele me deixe carregar a sua cruz mais um pouco. E aí ele diz: a coisa mais triste na vida é não ter uma cruz para carregar. Problemas, desafios tremendos que Deus coloca na nossa vida, que a gente não entende por quê, na realidade vão te salvar. Esse mesmo missionário conta uma experiência. Ele estava lá numa trilha no Nepal, uma noite de inverno, gelo, uma tempestade terrível, e ele junto com um companheiro andando, né, o mais rápido possível para chegar até a próxima vila, pés descalços. Por isso o nome dele era o evangelista dos pés sangrentos, Sadhu Sundar Singh. Leiam a biografia dele, eu recomendo. E aí estão andando, um frio de matar. E de repente eles ouvem um gemido, alguém tinha caído num precipício. E eles param e tem alguém lá embaixo que tinha caído, lá, todo quebrado. E o Sundar Singh diz: nós temos que descer e ajudar esse homem. O outro diz: de jeito nenhum, nós mal aguentamos conosco, se nós pararmos aqui, nós 3 vamos morrer. Deixa ele, vamos adiante. O missionário disse: não posso fazer isso, eu vou parar. Se você quer, você vai adiante, eu vou descer. E ele desce, e com esforço excomunal, ele coloca aquele homem quebrado nas suas costas. Com muito esforço, consegue chegar de volta na trilha, e vai arrastando aquele homem quebrado nas costas. E vai caminhando. Horas depois, ele está chegando na vila, e ele tropeça em alguma coisa. E ele para e olha melhor, era o amigo dele, que a poucos metros da vila onde ele teria abrigo, ele tinha morrido e estava ali congelado. E aí o Sadhu Sundar Singh escreve: a coisa mais triste no mundo é não ter um peso para carregar. Então, quando Deus coloca alguns desafios que a gente não entende na nossa vida, às vezes um familiar com uma doença, um velhinho, uma criança, não é? Com um problema de nascimento, um problema de saúde, outros desafios imensos, coisa mais triste na vida é não ter uma cruz, um peso para carregar, porque aquele peso pode salvar você, salvar a sua vida. Quem perder a sua vida, não é por amor a mim, salvá-la. E quem guardar a sua vida, perdê-la. É isso que Jesus diz. Muito bem. A última: o coração peregrino não viaja sozinho. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. A lição aqui, sabe qual é? Todos nós precisamos de pessoas na nossa vida. A Renate falou no início. No último momento da sua vida, quem são os teus Melquisedeques? Abraão estava ali naquele deserto e ele encontra esse Melquisedeque. Eu tenho uma lista enorme de Melquisedeques. Alguns que eu não conheci,
não é? Aquelas biografias, são os meus Melquisedeques, né? Meus pais tinham uma sabedoria imensa, porque antes de eu ler outras coisas, eu já tinha lido todas essas biografias. E elas literalmente encharcaram a minha mente e o meu coração, a minha visão de vida e do mundo. Peça a Deus por heróis da fé, não é? Comece com os heróis da Bíblia. Peça a Deus que te dê um Melquisedeque. Nos momentos de transição, volte, né, aos Melquisedeques, que vão renovar aquela visão, não é, da bênção de Deus, da graça de Deus na sua vida. Peça a Deus para isso, não é? Não precisa ter medo. Peça a Deus que renove e coloque pessoas de valor que vão te abençoar. Amém? Vamos ficar de pé.